O Ceará é um trabalho de vários governos. Uhum. Pernambuco teve continuidade em várias políticas, né? Ensino integral, por exemplo, né? Você tem boas histórias. O que eu acho que não são as pessoas, processos para garantir avaliação independente, divulgação de dados, protocolos para aprovação de medidas. A Austrália montou há muitos anos, a Comissão de décadas, né? Comissão de Produtividade, que é uma agência de Estado independente. Ela fica, em princípio, embaixo do Tesouro, que seria o nosso Ministério da Fazenda, mas ela tem total autonomia e independência. A Austrália fez muitas reformas institucionais nos anos 80, um caso impressionante. Essa agência avalia. Você está no site do governo da Austrália, Comissão de Produtividade, eu não vou entrar há alguns anos, mas os relatórios eram divertidos. Eles desancam. Esse programa de crédito de exportação ruim para isso, para relatório lá. Não tem relação íntima com o Poder Executivo, com os executivos públicos. É tudo, e tudo tem protocolo. Vou dar outro exemplo. Vou dar protocolos básicos. Não deveria ter reunião entre partes de um processo do setor privado separado com juízes ou com executivos públicos. Na tradição americana é assim, o juiz tem que se reunir sempre com as duas partes. Mesmo que a parte seja uma parte, seja o governo, outra parte seja um contribuinte. O juiz vai se reunir, tem que se reunir com as duas partes. Se um gestor público, sei lá, no ministério tal, na agência tal, vai receber do setor privado, devia ter audiência pública. Não devia ser audiência pública? Transparência. Não tem que ter setor privado da sugestão de lei. Se ele quer, ele faz protocolo. Vai lá, discute. Mas o que eu falo a ausência de protocolos, mas nós fragilizamos os protocolos. Porque também tem, nessa sociedade, né, esse equilíbrio que a gente montou de sociedade, a gente valoriza o gestor que tem muito poder. As pessoas celebravam a Justiça de Curitiba há 10 anos. Atropelando vários. Eu ia... Fala assim, gente, está atropelando os protocolos. Vai para o outro lado depois, tá? É isso que acontece. Agora com lá, depois vai ser cá, tá? Você vai rompendo os protocolos, as pessoas celebravam aquilo. Sim. Elas celebravam o cara com... Né? Assim como celebra hoje um ato ou outro sei lá, de censura, vou chamar assim. Porque tá pro outro lado, né? Aí os caras acham maneiro. Quando vem pro outro... Mas invariavelmente volta, né? Eu acho que tem um pouco, então tem esse lado, mas de novo, eu não personalizo, porque eu acho que tem um traço, tem esse aspecto um pouco de uma sociedade em que você perdeu, você nunca teve. O Brasil é uma sociedade autoritária desde sempre, né? Vamos combinar que os traços do autoritarismo perpassam, do voluntarismo, perpassam a história do nosso país, né? E eu acho que a gente teve a oportunidade perdida, porque após a redemocratização, né, mas sobretudo com o governo Fernando Henrique, você teve uma tentativa, você teve um processo, mais tentativa, teve um processo de fortalecimento das instituições. Criou agências reguladoras, a relação com o Congresso era muito... Ele, né, tudo que a gente conhece do Fernando Henrique, ele era muito respeitoso, por exemplo, dos ministros. Né? Isso aqui você vai conversar com Pedro Malan, isso aqui é com Serra. Né? O próprio Banco Central, que ganhou uma autonomia de fato muito grande ali, né? Tinha um processo de construção, de fortalecimento das instituições de Estado, em que você reduz a sua autonomia. Entendi. Marco, posso fazer uma pergunta? Eu gosto muito do que você falou e concordo em número, gênero e grau. Agora eu estou trazendo um dilema aqui. E quando... Como...
como agir em situações em que justamente foi estabelecido um protocolo, mas por, enfim, questões que fogem à razão, então vamos dizer assim, quase que por acaso, a conjuntura faz com que a observância do protocolo possa trazer uma situação, um viés ou uma situação controversa. E aí eu vou te trazer a questão de fato e você me diz o que você acha. Então, eu estou falando aqui do julgamento do Bolsonaro pela primeira turma do STF, que tem o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, eu não preciso falar mais nada, tá bom? Certo. Veja, a regra, né, ela foi especificada, ela ganhou assim formalização maior há pouco tempo, justamente pensando do ponto de vista de distribuição de processos, de tal forma que o protocolo é inquestionável. A primeira turma recebe ponto final, nesse caso. Tá? Por outro lado, o Zanin, enfim, no passado teve uma relação um tanto forte com o Lula, para dizer o mínimo. O Dino, só um pouquinho, é notória a fricção existente entre o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro, portanto se configura essa situação controversa. Num caso como esses, o que é o certo? Não, é o seguinte, eu não sou advogado e eu não gosto de entrar em conversa em torno de pessoas. Uhum. Tá? Até porque aí você cai no mundo muito da opinião, da percepção, você não tem todas as informações. Né? Agora, gente, eu acho que o Brasil passou por um processo de fragilização institucional nos últimos 20 anos. Né? Vem passando. E você mede isso. Né? Você pode ter, a garotada hoje usa procedimento de linguagem natural para medir número de decisões. Sim, né? sim. Você consegue medir bem o que está acontecendo. Você estuda os casos de previdência, quase 10 milhões de ações administrativas em 4 anos, os casos de saúde, né? como é que as decisões estão indo, como é que a jurisprudência vai mudando, a sutileza, a fragilização das agências reguladoras, mas enfim. E acho que nessa esfera da política, acho que também houve isso. Eu estava muito assustado aqui há 12 anos quando vi os... É claro que eu fiquei horrorizado. Né? A gente conhecia um pouco, a gente sabia um pouco do que acontecia nessa relação do setor privado e governo. É claro que as histórias... Né? Assim, cara, era pior ainda do que imaginava. E é claro que aquilo tinha que ter um desfecho. Mas eu me preocupava muito não estar conduzindo o processo. E as pessoas falavam, não, mas tem que cruzar a fronteira porque vai. Pô, é assim que faz, senão a gente não acaba. Enfim. Mas, de novo, eu não quero entrar nas pessoas, mas certamente esse processo de descontrole ele foi aumentando. É claro que eu fiquei muito preocupado com o que a gente viu no último governo. Eu fiquei muito preocupado. Né? A gente sabe as polêmicas que tem. Mas o interessante no caso do Bolsonaro é que justamente o mecanismo de controle é um que vai dizer assim, não, então ele tem que ser julgado ali pela primeira turma. Não, mas eu não estou no papo tem o ex-advogado do Lula, o ex-ministro do Lula, Alexandre de Moraes. Não, vamos separar. 4 dos 3 são esses. Vamos separar os casos. Uma coisa é o seguinte, o descontrole que foi tendo com o tempo e que teve... Né, os sinais muito preocupantes do governo anterior torna muito compreensível você esgarçar um pouco, né, para defender a democracia. O problema é o seguinte, você não pode fazer as regras dos protocolos com base no seu desejo do resultado. Claro. Eu sei que ele é culpado, eu quero que Total. vá. E eu vi isso acontecer no Brasil, para a esquerda e para a direita, tá? Eu vi gente da esquerda e falou assim, gente, pularam o protocolo, dentro do meu salão, em vários casos. Né? Aquele eu acompanhei bem de perto. Não é assim.
De novo, o problema é que tem uma história. Essa história tem... Não, foi grave o que aconteceu no Brasil. Foi grave. Né? E não desenrolar Precisamos de um dar fio uma de Ariadne. resposta para a sociedade. Isso. Então, agora, o que eu acho que tem que fazer... Então eu entendo isso aqui. E acho que esse processo que você está falando vai ser um processo muito difícil por várias razões. Sim, que é o processo mais difícil do ponto de vista... Mas não é minha especialidade. Eu vou ficar fora disso. Agora, o que eu acho que a política precisa discutir, e eu estou vendo sinais disso, que a gente tem que restabelecer alguns protocolos. O presidente Hugo Mota falou disso, novo presidente da Câmara. Né? Você vê sinais. Isso aí. Tem que começar a ter um diálogo entre os poderes. Né? E restabelecer um pouco. Né? Agora, isso é trabalho para anos. Uhum. Lento. Olha, vamos fortalecer agências reguladoras. Vamos fazer. A lei das estatais vale, tá? Para nomear para agência, para estatal, tem que ser. Você quer ter o poder, você quer poder nomear o diretor estatal? Não pode. Se o protocolo está funcionando bem, você não nomeia o diretor estatal assim. Né? Não é assim que se nomeia o diretor estatal. Né? Você não nomeia. Enfim. Mas isso é um trabalho longo de diálogo, e aí isso é o que passa pela política. Né? Capacidade de construção, né? Que é um processo. Agora é possível, já viu. Gente, o Paulo Artung assumiu o Espírito Santo com máfia, corrupção, problema para todo quanto é lado, 2 folhas salariais atrasadas. Eu conheci o Paulo naquela época, ele ia lá visitar o Tesouro, que eu ficava na Secretaria de Política Econômica, o Joaquim ficava no andar de baixo no Tesouro. Aí o Paulo chegava e falou assim, cara, eu olhava para ele enternecido, falei assim, como é que ele vai sair dessa? Eu nunca vi uma encrenca desse tamanho. Nunca tinha visto. Onde é que saiu? Saiu. Você tem instituições, você pega os dados do Espírito Santo, foi um salto de qualidade. E, de novo, bacana que preservou depois. Né? E está preservando agora. Está Casa Grande preservando. Continuou, né? Isso é um processo que vai. Cada um tem que botar uma pedra a mais. Mas então é possível. Sim. Agora, é trabalho da boa política. E requer muito diálogo, requer ter um norte claro, requer ter uma unificação clara com a população. Né? E ir costurando esses detalhezinhos, né? Que é daí que sai a grande tela.